Aleluia. Amém? Tem alguém feliz aí? Gente, eu estou muito feliz porque eu me ofereci para pregar aqui. Já que ninguém me convidou, eu falei assim: gente, eu quero pregar lá. Daí eles falaram assim: olha, é assim, né? Hoje vai ter uma vaga, então você pode vir. Então, não tem nada de melhor que está tendo, sou eu mesmo aqui com vocês. Mas ainda bem que é Jesus que usa, amém? Pode repetir isso comigo? É Jesus que usa. Então fica tranquilo, Ele vai fazer alguma coisa aqui. Meus amigos, nós estamos numa nova série, que na verdade começou o ano profético, Be Sheep, que é Sejam Ovelhas. Eu te aconselho a ver no YouTube lá da Poema de Taubaté. Eu fiz essa mensagem na semana passada, e foi quando o Senhor nos deu o ano profético. E meus amigos, eu não sei se você tem percebido, eu não sei se você tem notado, eu não sei se você tem um toque fresco do Espírito Santo sobre sua vida, mas parece que nós estamos a passos largos de o início da nova ordem mundial. Eu não estou dizendo que é essa semana, nem esse ano, mas pode já estar sendo, como pode vir a acontecer daqui a um tempo. Mas a verdade é que, não estou falando que é, mas se tudo isso que tem acontecido nesse momento, essa falta de liberdade, essa censura, eu não apoio de jeito nenhum algumas decisões do nosso presidente, eu não apoio de jeito nenhum algumas decisões do presidente dos Estados Unidos, muito menos esse tipo de censura. Se está acontecendo com um homem tão poderoso quanto Trump, você está ferrado, isso é uma verdade. Então eu não sei até quando a gente vai poder pregar com a ousadia que a gente tem agora. Eu acho que esses filtros digitais, eles estão derrubando pouco a pouco determinadas palavras. O politicamente correto quer me formar e te formar para ser operante nesse novo tempo, nessa nova era. Então a gente sofre uma catástrofe louca do Covid. Ninguém sabe explicar realmente o que é essa doença. Ninguém sabe explicar. A teoria da conspiração diz que é uma arma biológica, outros falam que é só uma doença, mas eu não estou nem aí com o que uns falam, nem com o que outros falam. Eu entendo o que a Bíblia diz: os dias do fim, haveria guerra, rumores de guerra. Os dias do fim, existiria peste. Os dias do fim, as pessoas amariam a si mesmas, se tornariam inimigos dos seus pais, inimigos da família, perseguidores daquilo que é verdadeiro, bom e sagrado. Então família é algo diluído pelo politicamente correto, igreja então nem se fala. E passamos a aceitar ideias que num todo não são erradas. Por exemplo, a ideia comunista, num todo ela é parecida com a igreja de Atos. A igreja de Atos tinha tudo em comum. Então eu não acho que o socialismo é uma coisa tão diabólica assim. A defesa da ideia é boa, o problema é quem governa ele. A pessoa que governa não nasceu de novo. Você lembra no Museu Queer, um homem nu, cheio de crianças tocando nele? Aquilo é o Éden. Só que a diferença é que Adão era segundo o coração de Deus quando andava peladão. E a diferença é que hoje um homem nu não é nada puro. Hoje já somos obrigados a aceitar goela abaixo toda uma mentalidade anticristã. E a próxima que nós vamos ser obrigados a aceitar é a pedofilia como um tipo de doença. Você assistiu hoje uma série semelhante a Cobra Kai, por exemplo? Todo mundo que é mal na série, aparece uma história do nada contando por que ele é mal, e no final você fala: poxa, ele não é tão mal assim. Só que deixa eu te falar uma coisa, nossa próxima série, ela vai vir a partir de um versículo. A palavra de Deus divide as intenções da alma das intenções do espírito. Então olha só, essa semana eu fui confrontado por um mané evangelista. Então ele me disse assim: ô playboy da Zona Sul, agora você só fala de certas coisas, vem aqui na minha quebrada, que eu sou pobre aqui em Recife, vem pregar aqui. Irmão, eu preguei em todos os lugares. Eu preguei num estádio no Chile, eu preguei na Lagoinha de Orlando, onde tinha um monte de referências do esporte, do dinheiro, mas eu também preguei nas comunidades do Rio de Janeiro.
Para mim, pregar o evangelho dentro de uma célula, ou numa grande igreja, num estádio, é pregar o evangelho. Mas aquele cara é nichado. Então deixa eu te falar uma coisa, se alguém aqui é pobre, muito pobre, é problema seu. E se alguém é rico, muito rico, também é problema seu. E a riqueza independe da doutrina ou a pobreza. Tem gente que é tão rico que a única droga que ele tem é dinheiro, não tem mais nada. Não tem alegria, não tem paz que excede todo entendimento, mas tem gente que tem a pobreza como um triunfo. Eu sou pobre, mano. Então o Deus desse cara é o espírito de minoria. Então presta atenção, roubaram da gente simplicidade, roubaram da gente pureza. Então eu quero te dizer, estão nos configurando para você julgar as coisas a partir do emocional e não a partir da doutrina. Cara, o Espírito Santo mandou eu e a Érica nos mudarmos, procuramos 7 cidades, quase 9 cidades. O Senhor não disse para onde a gente vai mudar, mas sabe o que aconteceu? A gente entregou a nossa casa, e agora a gente está morando em qualquer lugar, e eu não sei até que dia. Então já teve crente que falou para mim, cara, como é que Deus manda você com um bebê sair sem casa? Mas a Bíblia diz que o filho do homem não tinha onde encostar a sua cabeça, por que o pastor Leandro tem que ter? E outro, é problema meu, não é problema dos outros, eu não estou reclamando. Então até nisso as pessoas querem interferir. Deixa eu te falar, Deus está aumentando o meu nível de dependência, da Érica também. Nós vivemos um tempo, cara, não tem faltado provisão para a gente. Nós poderíamos comprar uma casa hoje, mas Jesus não está falando para fazer. Então as pessoas passaram a escolher viver a sua vida do jeito que elas queriam, e tiraram Deus da vida delas. Por exemplo, o tipo de pergunta mais medíocre que alguém pode me fazer é: Leandro, está vendo a fome na África? Estou. Cadê Deus? Mas por que o cara não fala isso quando ele vai para Dubai? Ô Deus, cadê o Senhor? Olha o dinheiro que gasta em Dubai, por que não manda o dinheiro para a África? Gente, a pergunta não é cadê Deus, a pergunta é onde vocês estão. A pergunta é o que você está fazendo. Eu sou pastor, cara, e tenho fruto, 13 anos de fruto. E antes desse fruto, 13 anos, chamado Poema, tem outros muitos anos. Então eu estou fazendo alguma coisa. Eu já me tornei a diferença. Aquilo que eu gostaria que alguém fizesse, eu falei, já que não vai fazer, então eu faço. Então eu não tenho uma igreja legal para congregar, e Deus, então faz de mim essa igreja. Deus, então não tenho um povo legal para fazer, faz de nós esse povo. E há 13 anos nós estamos fazendo isso. Mas hoje nós temos uma geração inteira que acorda meio-dia, sustentada pelos pais, e eles se tornaram ativistas políticos. Vai lavar sua calcinha e sua cueca primeiro, para depois a gente conversar de alguma coisa. Você entende o nível de mediocridade? Alguém chega para um pastor santo de uma igreja que está 50 anos sendo igreja, e critica, atira pedra, porque ele está pregando a sã doutrina, e a sã doutrina atingiu nossos pecados. Quando a sã doutrina atinge o seu pecado e você fica com raiva do pastor, com raiva do líder, você está usando a emoção contra a doutrina. Então presta atenção, nossa próxima série, nós vamos te dizer, problema é seu, e a solução é de Deus. Quem causou os problemas foram nós que causamos, mas quem pode trazer a solução é o Espírito Santo. Portanto, a única coisa que vai nos ligar como poemeiro é a sã doutrina, é a verdade da palavra de Deus, é a verdade do Espírito Santo. Está na Bíblia, diz que é pecado, então não tem o que falar. Não está na Bíblia, a Bíblia não está dizendo, então você vai lá e pode fazer. A Bíblia falou cuidado com isso, então tome cuidado com isso. É simples, o nosso livro de regras é a palavra de Deus, e o Espírito de Deus ainda dá a interpretação correta para cada um de nós. Então preste atenção, irmão, nós estamos vivendo um tempo em que a emoção das pessoas está aflorada, está à flor da pele. As pessoas hoje querem ouvir uma mentira gourmet do que uma verdade dura. Eles preferem ouvir uma mentira brilhante do que uma verdade que te tira das trevas. Cara, eu não sei se você está notando os sinais do tempo do fim, mas hoje, se colocam a gente em mais alguns lockdown, vai ser quebrado todo o comércio local, inclusive a igreja. Essa igreja que você conhece aqui, ela desaparece. Daí todo mundo migra para o mercado digital. O mercado digital é a vez, então a igreja passa a vender curso de tudo quanto é coisa, os adoradores também, os pastores também. Beleza, sabe o que vai acontecer? Todo o nosso dinheiro vira digital, então basta só um apagão digital. E alguém pede para você, olha, para a gente não passar mais por isso,
você vai ter que se conectar plenamente agora com a rede. Na rede não pode falar isso, na rede não pode fazer isso, na rede, e tudo que vai ser implantado é a marca da besta. A marca da besta não é o seu celular, a marca da besta não é vacina, a marca da besta não é a internet, a marca da besta é uma ideologia contrária a tudo que se chama Cristo. A marca da besta é uma ideologia contrária a tudo que se chama família. A marca da besta é uma ideologia que foi sendo empurrada via marxismo cultural, via darwinismo liberal, via progressismo, via esquerda, via direita que nunca nasceu de novo, via políticos que deveriam fazer coisas para a glória de Deus, mas governaram para si mesmos, via pastores que deveriam ter dado a vida como Cristo deu pela igreja, mas eles fizeram todas as coisas se inverterem. O boleto de todos chegou, meu amigo. A Bíblia diz que no final dos dias seria como nos dias de Noé: o povo se casava, dava-se em casamento, e eles não perceberam quando a arca fechou e começou a chover. Tem alguém feliz ainda? Quer que eu pregue uma coisa mais legal? Se nos dias da vinda do Filho do Homem é semelhante aos dias de Noé, o que resta a gente fazer? O povo casava, emoção pura, cuidar do eu, dava-se em casamento, comia, bebia. A cultura gourmet, a cultura egocêntrica, a cultura do Aleister Crowley, faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. A cultura que colocou você no centro, é a cultura hoje que faz você abandonar sua família. Os seus pais não querem te honrar? Chuta seus pais. O seu filho no seu ventre pode te atrapalhar? Então aborta seu filho. Essa igreja eu não gostei desse cara pregando desse jeito. Muda de igreja, você vai achar uma ao gosto do cliente. Só que sabe o que você não pode mudar? É o seu interior. E sabe o que você não consegue mudar? Aonde você for, lá você está. E se você é luz, aonde você for, a luz de Deus vai se manifestar. Mas se você for trevas, aonde você for, você vai estar entrevado, atormentado, alucinado. Então presta atenção. Se no tempo de Noé eles casavam, davam-se em casamento, o que eu deveria fazer para ser salvo? Ser como Noé. E como é que eu me torno como Noé? Irmão, você acha que todos nós vamos salvar as nações daqui para frente? Você acha que vai ter um monte de coisa linda, maravilhosa, como a igreja foi aberta, tranquila até hoje? Estão calando a boca do maior presidente da maior nação do mundo nesse exato momento. A vice do atual é mais envolvida em coisa errada do que esse, e ela pode. Seu TikTok aparece bunda na cara de criança o dia inteiro, e isso pode. Aborto pode ser pintado de maneira linda. Se você for contra o aborto, você vai ser atacado, isso pode. Vocês não estão percebendo os sinais do fim. Vocês não estão vendo a desonra dos alunos com o professor. Hoje a bandidagem faz o que quer com a polícia, e a bandidolatria colocou o bandido num lugar que não pode ser tocado. A pobreolatria usa o pobre como massa de manobra em troca de uma Bolsa Família. E a igreja está brincando de ser crente. Os irmãos falam assim para mim: Lê, eu orei meia hora ontem para Deus falar com quem eu vou casar. E Deus não respondeu. Por isso que eu saí com um cara casado. Ele me trata bem, a gente é amigo há tanto tempo, e outra, a mulher dele não gosta dele, não ama ele. Gente, eu e a Érica estamos 2 meses e meio orando para Jesus, perguntando onde a gente vai morar, e ele não responde. O problema é que quando você vê a nossa colheita, você decide falar: eles esperaram o tempo de Deus, olha o que Deus fez. Ou vocês podem falar: olha lá, mais um pastor que está se dando bem. Nós estamos plantando a nossa semente, e estamos regando com lágrima, e acreditamos que se a gente não tiver uma boa morada aqui, daqui a pouco Jesus vem nos buscar, e nós estaremos com Ele para todo sempre. A minha preocupação hoje não é com casa, minha preocupação hoje não é a cidade que eu vou estar, minha preocupação hoje é como Noé: se a arca fechar, será que eu e minha casa estamos salvos? O pastor não está
estará com você todo o tempo, o líder de GC não estará com você todo o tempo. Ou você, maridão, vira um sacerdote do lar e busca o Senhor e saiba o que Ele tem para sua casa. Ou você, irmã, vira uma sacerdotisa junto do seu marido e junto vocês não tenham só filhos, mas vocês dê à luz a crianças que transformarão onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Poderão perseguir a igreja, poderão perseguir tudo, mas lá dentro da sua casa quem manda é você. O Espírito de Deus precisa de um altar dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família, e ore até que o mal vá embora, clame até que haja libertação. Não aceite o divórcio, não aceite a violência, não aceite a mentira, não aceite o vício. Bata até que o Senhor abra, peça até que Ele responda, clame até que Ele se manifeste. Onde é que está o poder da igreja gloriosa São José dos Campos? Vamos lá, alguém, gente? Está feliz? Gente, se você está sofrendo com a mensagem, imagina eu que estou pregando. Diversas vezes quando eu começo a pregar umas mensagens, eu falo: Jesus, qualquer dia eu vou apanhar na igreja. Ele falou: você não lembra das bem-aventuranças de Mateus 5? Bem-aventurados sois vocês quando vos perseguirem por amor ao meu nome, exultai-vos de alegria, que grande é o vosso galardão, aqui na terra, no reino dos céus. Nós nem tomamos tapa na cara ainda, gente. Ninguém amarrou você no engate do carro e saiu puxando, achando que estava fazendo alguma coisa para a glória de Deus ainda. Tomara que aconteça com você e não comigo. Você não prega mesmo? Deixa eu vivo pregando. Efésios 5, versículo 31. Eis, porque deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro sobre Cristo e a igreja. Uau! Ele começa falando de marido e mulher. Ele começa falando de um casal que não vai morar no fundo da casa da mãe, nem do pai, muito menos com a mãe ou com o pai. Deixará pai e mãe, o homem, deixará pai e mãe, a mulher, eles se tornarão uma só carne. Mas eu não falo isso só dos casais, eu também me refiro sobre o mistério de Jesus e da igreja. Você que é marido, entende uma coisa: Deus tem um plano para você: morrer pela sua esposa, dar a vida pela sua esposa. O machismo vai desaparecer do planeta à medida que homens que receberam a varonilidade de Cristo começarem a governar os seus lares. Homens que são as verdadeiras noivas do Cordeiro de Deus. Toda mulher vai ver o seu marido de joelho buscando o Senhor para trocar de carro. Toda mulher vai ver o marido buscando ao Senhor para comprar uma casa. Toda mulher vai ver o marido buscando ao Senhor para um novo projeto. E à medida que a sua esposa vê que você é submisso a Cristo, ela vai falar: cara, eu tenho que estar junto com esse cara. Então a submissão que a Bíblia fala que a mulher tem, não é ser capacho de cavalo, mas é ser submissa ao homem que é submisso a Cristo, que foi em todo o tempo submisso ao Pai. A Bíblia diz que Deus, Ele enviou o seu Filho, e liberou a sua glória sobre o seu Filho, e o seu Filho escolheu o homem como cabeça do lar, e escolheu a mulher como glória do homem, mas não escolheu o homem para beber, fumar, cheirar, e zoar o barraco, e chegar fedido em casa e falar: ô mulher, sai fora, gente, isso é malandro, isso aí não é varão, isso aí é alguma outra categoria, deve torcer para aquele time que você sabe qual é. Não vou falar para ninguém ficar triste. Na verdade, gente, cada vez que eu olho para a Érica, eu fico pensando o que Jesus pensa sobre a igreja. Cada vez que eu olho para o meu lar, gente, eu estou aqui ajudando vocês, pregando uma palavra para vocês irem mais longe com Jesus. Já estive em Taubaté, daqui a pouco eu estou lá não sei aonde, mas do que vale tudo isso se eu perder a minha casa? Do que vale tudo isso se a minha filha amanhã se desviar e falar: meu pai era viciado em igreja, meu pai era um bom pregador no YouTube,
do que vale. Gente, o que vai valer para a sua vida, nesses próximos dias, é a sua família, é o seu casamento, e é para você amar ela, como Cristo ama a igreja, é para você amar Ele como a si mesmo, um só corpo. Então a gente não casa para fazer o outro feliz, a gente casa para fazer a vontade de Deus. Você começa a entender mais sobre a igreja e sobre Cristo quando você vive um bom casamento. Esses dias que a gente ficou sem lar, a Érica ficou doida. Eu fiz uma das orações mais engraçadas. Quando chegar no céu, Jesus vai rir e falar: Lê, vem aqui. Cara, aquela piada foi demais. Foi uma das melhores piadas que eu vi na terra. A Érica estava querendo louco: onde eu vou morar? Onde eu vou morar? Meu Deus do céu. Eu falei: Jesus, sabe que você está fazendo isso comigo? Ele falou: por quê? Porque o senhor ainda não casou. Não se faz isso com uma mulher, Jesus. Jesus, se o senhor vai morrer pela sua esposa, arruma uma casa para mim, só, já está bom. Eu acho que Jesus falou: mano, que piada legal. Ou ele vai me mandar para o inferno por causa de ter falado assim com ele, eu não sei. Deus me livre. Quando eu faço piada, gente, é porque eu vou piorar a pregação. Está feliz ainda? Mas, gente, aquele garoto disse para mim assim: você não sabe como é viver em Recife e ser pobre. Ô gente, o evangelho não depende da sua condição financeira, é você que depende do evangelho. O evangelho não depende dos abusos que você já sofreu, é você que depende do evangelho. O evangelho não depende da experiência que você teve, é você que depende de ter uma experiência viva com o evangelho. Então a história de todo mundo que está aqui não é importante como a história que Jesus tem para colocar na sua vida é importante, não só para a sua vida, mas para mim também, porque nós somos um corpo. Então a história não é o que você acha, não é o que eu penso, é o que Jesus deseja para a sua amada esposa. E Ele está nos convidando não para ser uma mulher qualquer, não uma piriguete gospel. Ele está nos convidando para ser sua esposa. Então Mateus 21, versículo 35: porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram. Jesus está falando para os judeus, para o povo dele, para a raça dele, para a religião que ele deveria pertencer. Vocês não creram, João pregou, vocês não creram. Mas os publicanos e as prostitutas, e mesmo depois de terem visto isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Gente, às vezes quando você vai pregar sobre as prostitutas e os publicanos, gente que quer viver no pecado fala: aí, tá vendo, o evangelho é para nós. O evangelho não é para quem quer viver no pecado. O evangelho é poder de Deus para transformar um pecador. Ele está dizendo: se o povo dele parou de crer, rodou, que será de nós, que um dia viveu no pecado e não crê suficiente? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você está vivendo no pecado, eu estou vivendo no pecado, está faltando um pouco do Cordeiro de Deus dentro de nós. Porque se o Cordeiro está, irmão, a gente fica quebrantado e a gente chora diante de uma condição de tropeço. Às vezes a gente peca e a gente fica mal. E fica mal por quê? Porque a gente quer ser santo como o Pai é santo. Essa aqui tem que ser a angústia da vida do cristão. Então ele fala: vocês não creram. E olha de onde vem a palavra crer. Vem do grego pisteu, que significa pensar que é verdade. Olha que louco. Racionalizar, usar os cálculos da mente, usar língua portuguesa, usar história, geografia, filosofia, usar ideologias. São conjuntos de raciocínio que por meio da sua mente natural, você chega a uma conclusão: ah, essa pessoa pode viver, ela tem gripe só. Essa pessoa está com Covid, meu Deus, eu não sei não. Aquela pessoa está terminal de câncer, ela vai morrer. Fé não é de qualquer uma religião da terra. Fé não é dos coaches. Fé não é um pensamento positivo, positive vibration. Fé é convertida.
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então fé, ela gera em mim o quê? Um pensar que é verdade, ainda que me pareça mentira. Um pensar que pode acontecer, ainda que esteja morto. João capítulo 11. Se creres em mim, ainda que esteja morto, viverás. Ainda que esteja, então fé é um nível acima de PhD, acima de doutorado está o conhecimento de Deus, acima da inteligência emocional está a inteligência profética. E a inteligência profética é crer. Crer vem da palavra grega pisteu, que significa pensar que é verdade, estar persuadido a acreditar, depositar plena confiança a algo que se crê, acreditar, ter confiança em questões morais, em questões éticas e também religiosas no bom sentido. É assim que viverei. No Novo Testamento, fé ela está no Antigo, fé ela entra no Novo, mas no Novo Testamento é entendimento para a convicção da verdade, para a qual o homem é impelido por uma certa prerrogativa interna de um poder superior à lei da sua alma. Vamos lá, gente, fala aleluia, para parecer que vocês estão entendendo. É uma lei superior ao meu raciocínio natural. Quando a Érica estava com colostomia, que ela teve câncer no ano passado, nós chegamos para um médico cristão e falamos para ele assim: nós estamos orando para Deus ligar tudo e a bolsinha está dobrada do lado da cama. Ele falou assim: não tem jeito, eu desliguei tudo lá dentro dela. Ele podia ser crente, mas o nível de fé dele era muito menor que o nosso. A gente orou até o último momento: Deus, o Senhor pode ligar o intestino dela e a bolsinha estar dobrada. Por que a gente pensou isso? Porque a Bíblia diz que Deus exerceu o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, e quando alguém entrou na tumba, estava dobrados os lençóis que cobriam o seu corpo. Ele ressuscitou Jesus e tem todo o poder para ressuscitar a igreja, transformar a igreja. Então fé me diz que nada que o homem decretou que já é morte, ainda vai ser realmente morte, porque Deus é vida após a morte, Ele é vida eterna, Ele é todo poderoso, Ele é o mantenedor das promessas, Ele é aquele que abre o caminho em meio ao mar, Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que salva, Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir para julgar as nações da terra. Todo o poder e toda a glória e todo o louvor e toda a majestade estão em Cristo Jesus. Ai, não creio mais. Você sabe que tem que orar, mas você não ora porque você não crê. Sabe que deveria jejuar, mas jejum é fome de Jesus. Só posso jejuar quando eu tenho fome de Jesus. Não posso jejuar para trocar de carro. Eu posso jejuar porque eu estou com fome de Jesus, estou com tanta fome do Senhor, que eu não quero nem comer um hambúrguer. Eu quero a sua presença. Isso é jejum. Mas olha só, cara, presta atenção. Confiar em Jesus, a palavra crer, significa confiar em Jesus, ou Deus, ou Espírito Santo, como o único capaz de ajudar, seja para obter ou para fazer algo. E a fé, além de tudo, é salvadora. O que seu olho nunca viu, o seu ouvido nunca ouviu, é o que Deus tem preparado para estabelecer e liberar sobre o seu coração nesses dias. Se os dias do fim vão ser cada vez mais trevas e intenso, são nesses dias que a glória de Deus se manifesta, como na igreja primitiva. Alguns de nós, irmão, a ocasião vai fazer de você o cristão. Alguns de nós vai estar diante de situação, e ou você clama e determina no nome de Jesus, ou não vai ter quem chamar. Tem uma garota, congrega na Poema de São Paulo. Ela falou: comecei a ouvir um barulho na minha vizinha, e o barulho não parava, daqui a pouco eu cheguei e bati: vizinha, o que está pegando? Está fazendo uma festa, me chamou? A vizinha falou: eu acho que minha mãe está endemoniada, amarrei ela na cama. Aí a velha estava lá, parecia um Munra, lembra do Thundercats? Velha toda enfaixada, louca, gritando, a cama pulando. Essa irmã é muito doida, gente. Ela é o tipo do Xandão fêmea, tá ligado? Ela olhou para a amiga dela e nasceu... Vai chegar no seu WhatsApp aí qualquer hora. Nasceu uma figurinha, que foi o provérbio que saiu da boca dela. Devia ser um versículo bíblico.
olhou para a menina e falou assim: meu, você é uma besta. Eu vou te falar uma coisa, você é um desperdício de barro. Olha que coisa poderosa. Desperdício de barro, é quando Deus fez alguém que não serviu para nada. Gente, que negócio poderoso. Ela foi lá na cama e falou assim: Lê, o pastor mais perto que eu conheci era você estava a 130 quilômetros da minha casa. Eu pulei em cima da senhora, pulei e meti a mão na cara dela, e eu expulsei o demônio dela. Nós desamarramos ela, ela está dolorida faz mais de uma semana, porque ficou amarrada há muito tempo, eu ainda pulei em cima dela, mas Lê, foi liberta. Meu amigo, é disso que eu estou falando, gente. Antigamente, manifestava um demônio na igreja, todos os irmãos que estavam do lado do demônio pulavam no demônio assim, puff. Agora, quer ver? Ó, vai manifestar um aqui agora, fica vendo o que vai acontecer. Ficaram com medo, tá vendo? Não estou brincando não, tem um demônio aqui. E Jesus está dando uma chance para ele ir embora, porque você vai pedir para ele ir embora, sem fazer nenhum barulho, sem fazer nenhum escândalo, mas você precisa confessar a Jesus e pedir para Jesus agora: eu não quero mais esse demônio na minha vida. Pai, no nome de Jesus, liberta essa pessoa agora, Pai, pelo poder do sangue de Jesus agora, que esse espírito que faz essa pessoa tentar de tudo, colocar tudo em sua vida, colocar tudo em seu coração, inclusive tem tentado levar essa pessoa ao suicídio, eu te repreendo agora, Satanás, pelo poder do sangue de Jesus. Vai embora, para nunca mais voltar dessa vida, no nome de Jesus, amém. Gente, o Senhor está chamando homens aqui. O legal de você pregar em São José dos Campos é que é a grande cidade do vale. Vocês não são bobos, vocês não perdem tempo. Vocês estão trabalhando, estão estudando, estão pensando em mais. É vida corrida. Em qualquer lugar do Brasil que você, joséense mesmo, que está bem posicionado na cidade, você chegar, em qualquer cidade do Brasil, você consegue emprego. Chegar às 7 horas da manhã, até meio-dia você está empregado. Porque é uma cidade de trabalhadores, de pessoas que estudam. Então você não é tolo, você não aceita qualquer coisa. Então não aceite qualquer vida espiritual para a sua vida. Mas eu vou te dar alguns passos agora para se tornar a mulher separada para a glória de Deus, a igreja separada. A Bíblia diz no Salmo 45, versículo 9: filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Verso 10, presta atenção. Ouve, filha, vê, dá atenção. O salmista pede 3 coisas para aquela princesa: ouve, vê e dá atenção. Parem de viver pelas emoções de vocês, pelo passado de vocês, pelos acontecimentos ao redor de vocês, e comece a ver, ouvir e dar atenção àquilo que o Senhor está falando à sua igreja. É assim que você abandona um passado, é assim que você sai de uma família sem sair dessa família. Sua família pode ter pessoas que todo mundo bebe, mas você vai beber o vinho novo que desceu do céu e vai ser liberto da cachaça no nome de Jesus. Não é porque sua família tem uma maldição hereditária que você vai ser um maldito, porque o bendito de Israel já te tocou, e pelo sangue de Jesus você foi lavado, e é assim que você vai permanecer na presença de Deus. Então ele diz: ouve, vê e dá atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Sabe o significado disso? Não é desonra sua mãe, não é desonra seu pai. Compra um estúdio e vai embora morar lá em 30 metros sozinho. Sai do meio significa não viva por essa cultura. Você não é obrigado a torcer para esse time de futebol, a permanecer nessa igreja. Por que você vai nessa igreja? Ah, porque minha mãe me levou. Eu tenho uma foto que eu fui batizado nessa até. Mas a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Você nem cria. Levaram você lá, foi por tradição. Por tradição você mora numa cidade, por tradição você torce por um time, por tradição você vai para uma religião, e por tradição você vai para o inferno.
sai do meio do seu povo. Ô gente, de verdade, eu não estou cabendo mais em Taubaté. O Senhor precisa que eu faça tanta coisa, que naquela cidade é um monte de gente dependente e vitimista. Você encontra a pessoa na rua, ela te agarra no braço, ai, Lê, vem aqui, ai, sabe como é minha vida? Ô mano, você não ouve o evangelho que me transformou? Ouço. E por que você quer que eu vá na sua casa mudar a sua família, se na verdade eu te chamei para a casa de Deus e coloquei ele dentro de você e você não quer mudar? Existe uma coisa muito mais alta. São 20 anos que eu estou gastando na minha vida de pastor local. Jesus está me chamando para nações. Eu não pedi isso, mas eu preciso encarar. Sair do meio da parentela, sair do meio da família, significa sair do meio da mentalidade. Você não é uma minoria. Você é um povo remanescente de Deus. Não deixe alguém te nomear como minoria. Eu poderia ser nomeado como um ex-drogado, mas agora eu tenho discipulado gente muito importante. Gente, quando o político começa a ligar no meu telefone pedindo um discipulado, eu falo: Jesus, eu não terminei o 2º grau. A minha história passada era de drogado. Então o rótulo da sociedade é que eu era um tipo de minoria. Mas a marca da promessa do sangue de Jesus não te limita num rótulo humano. A marca da promessa do sangue de Jesus garante que aquilo que escola não pode te dar, e nem conhecimento humano pode te dar, o espírito de revelação pode plantar dentro do seu coração, e é de homens tementes que Deus precisa, discipulando todos os homens poderosos da terra. Vamos lá, gente, o Espírito Santo pode todas as coisas. Não limite o Espírito Santo na vida que você tem vivido até aqui. Vamos lá, não limite o Espírito Santo na vida que você tem vivido até aqui. A vida que você tem vivido não necessariamente é a vida que Ele escolheu para você, mas a vida de temor que você apresenta diante de Deus e fala: eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Então você vai começar a viver como Cordeiro de Deus. Ele ia onde o Pai ia, Ele falava o que o Pai dizia, Ele só fazia o que o Pai mandava. É assim que a igreja separada de Jesus ela vive, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Vamos lá, gente, dá um glória a Deus aí para Jesus. Depois que ele fala para ela: olhe, vê, dê atenção. Versículo 11 ela diz: então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é teu Senhor, inclina-te perante ele. Quando Jesus deu poder para Davi, o status do terraço significava esse poder. O dia que ele não precisou guerrear, ele saiu no terraço e olhou para baixo e cobiçou a mulher de Urias, Betseba. O terraço era de Deus. Levíticos diz: construa um parapeito no terraço para que ninguém caia de lá. Ou seja, Deus tem sucesso para muita gente aqui. Ele não tem para todos, porque alguns não crê, mas Ele tem sucesso para muita gente. Se o terraço é o sucesso, como é que você vive no terraço sem cair? Você já viu que muita gente fala mal do dinheiro, mas na verdade o dinheiro vai potencializar o que você tem dentro. Tem gente que é nojento enquanto é pobre, irmão. Quando tiver dinheiro vai ser mais nojento. Tem gente que é violento enquanto é pobre. Quando tiver muito dinheiro vai ser mais violento ainda. Presta atenção, o único jeito de você estar no terraço, no sucesso que Deus quer confiar, é se você for como essas princesas. O Senhor, Ele cobiçará a sua formosura, pois Ele é teu Senhor, inclina-te perante Ele. Se você chegar no terraço e fizer isso aqui, ó, já não dá mais para olhar para baixo, porque você vê o horizonte onde está o crepúsculo e o topo do céu. Ainda que Deus te coloque num lugar alto, continue prostrado na presença de Deus, porque o Deus que te tirou do nada e colocou no tudo, pode tirar você do tudo e colocar no nada de novo. Saiba que o canudo que você tem foi Deus que te deu, a grana que você tem foi Deus que te deu, a saúde que você tem foi Deus que te deu, qualquer fama que você tem foi Deus que te deu, qualquer status que Deus te confiou, foi Ele que te deu. Então se prostre diante do seu Criador, em nome de Jesus.
Então nesse momento, escuta o que tem acontecido comigo e com a Érica. A gente recebe ligação de pessoas, Lê, a gente tem uma casa em Fortaleza, quer ficar na nossa casa? Lê, nós temos uma casa na praia que a gente não usa muito lá em Itapema, quer ficar lá em Itapema? Chega uma hora que por causa de Jesus, você fica queridinho. Então todo mundo começou a oferecer casa para a gente morar. 3 endereços na Flórida e uns 100 no Brasil. E sabe aonde a gente vai? Se você soubesse, você profetiza para a gente, que a gente não sabe. Então é um momento que nós poderíamos comprar um lugarzinho ou viver em muitos outros. Mas o fato de Deus falar assim, cara, eu quero que você me busque para saber, significa, Ele pode ter me colocado como apóstolo na Poema, mas Ele é meu Senhor, Ele é meu Rei, e eu preciso me inclinar diante dEle, porque somente a Ele você vai dobrar o seu joelho, somente ao teu Deus você vai adorar. Não adoramos a Mamon, não adoramos o status, não adoramos os títulos, nós adoramos somente ao Senhor. Portanto, meu amigo, há 20 anos atrás eu orei para isso acontecer. 20 anos atrás eu falei, Deus, eu te dou tudo. Deus falou, Lê, você não tem nada. Eu falei, caramba, o que eu faço agora? Deus, eu te dou a minha família. Ele falou, você está separado. Falei, Deus, eu te dou meu emprego. Ele falou, você está falindo. Falei, Deus, eu te dou minha bike. Ele falou, é do seu irmão essa aí. Ele falou, Lê, não se complica na sua oração. Eu falei, tá bom, Jesus, o que eu faço? Deixa eu dar tudo para você primeiro. Depois que eu te der, se quiser você me devolve. Então eu li Apocalipse, os 24 anciãos, eles ganharam coroa, que era a recompensa de tudo que eles fizeram em sua vida na terra. Quando o Cordeiro de Deus entrou no meio deles, eles dobraram seus joelhos, tiraram a sua coroa, toda a sua recompensa, e atiraram aos pés do Senhor em adoração. Ou seja, até o que você ganhou, porque você batalhou e fez, você vai usar para o louvor e para a honra e para a glória do nome do Senhor. Vamos lá, alguém, gente. Inclinar vem da palavra hebraica shachá, que significa inclinar-se, prostrar-se diante do superior em reverência, diante de Deus em adoração. Então você já aprendeu até agora, ver, ouvir, prestar atenção e se prostrar, amém? Repete comigo, ver e ouvir, prestar muita atenção e me prostrar. Agora nós vamos pegar o Salmo, que é o livramento de Deus para todos os incrédulos e até para aqueles que creem. Qual o Salmo que é? Vai falar que vocês nunca abriram a Bíblia com tudo no Salmo 91 para ficar pedindo para Deus lá, bate na madeira, pede para o fio, Santo Antônio, ponta a cabeça na água. Lá na Bíblia de lá era Salmo 90, né? Por isso que você não estava lembrando. Na nossa é 91, porque o cânon tem alguma diferença. Mas a Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Quantos de nós estamos vivendo assim? Habita no esconderijo do Altíssimo. Teve gente que foi embora da Poema porque a gente não deixou cantar. Você acha que uma pessoa assim habita no esconderijo do Altíssimo? Ele quer habitar no YouTube, velho. Vá pro diabo que te carrega, sai fora. Teve gente que foi embora porque a gente não deixou pregar. O cara falou: pastor, você não vai convidar para pregar? Não, primeiro você prega para sua mulher, para os seus filhos, porque eles são os grandes obedientes aqui da família espiritual. Quando eles começarem a viver com Jesus, aí nós vamos entender que você tem uma mensagem. Você só tem conhecimento, velho. Você pode ser um professor de teologia, Deus abençoe. Cara, teologia é dar conhecimento. Não tem nada errado. Estou falando de uma coisa neutra, que independe de experiência. Agora a igreja depende de uma experiência com Deus. Você é a mensagem. As suas lutas estão te tornando uma mensagem. O que Jesus está gerando e desconstruindo em você é a mensagem que Ele quer que você viva. Das suas feridas irá sair poder para curar, porque você está se tornando uma mensagem para a glória de Deus. Habitar vem da palavra yashab, que significa habitar, permanecer, assentar, morar.
ser estabelecido, permanecer, ficar fiel, ter residência de alguém. Olha que louco, a palavra Yashab, que significa morar na casa de alguém, Eric. Quem é esse alguém? Significa morar na casa do seu cônjuge. Portanto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não mora num endereço aqui em São José dos Campos, ele não mora no Campo dos Alemães, ou Urbanova, ou Centro, ou Vila Ema, ele mora na presença de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente ele descansa. Eis que o Senhor fará uma coisa na vida desses caras: eu serei o seu escudo e a sua proteção. Vamos lá, gente. Eu não estou falando que você vai colocar um diamante atrás do seu carro, que agora você dá Poema. Eu estou falando que a marca do Cordeiro de Deus está no seu coração, e você é separado. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e você não será atingido de maneira alguma. Mateus 6,6, o lugar secreto que a Poema tanto prega. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ore para o seu pai que está em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. A palavra secreto vem do grego kruptos, de raiz krupto, significa vá para o oculto, vá escondido. Gente, quanta gente já tentou filmar um lugar secreto? Um monte de gente assim, ó, de preto, fazendo assim, ó, um monte de videoclipe assim. Já deu, né, velho? É melhor um clipe com unção do que com um monte de gente fazendo teatro. Eu quero uma canção que rasgue o meu coração, meu amigo. Escuta uma coisa que eu quero confessar para vocês. Os últimos 2 anos, toda hora que eu ia escutar um podcast ou um YouTube, eu falava: Deus, me mostra um pregador que queima, eu preciso queimar. Gente, eu fiquei na seca quase 2 anos. Esse dia eu fiquei com tanta raiva que eu falei: Deus, quer saber uma coisa? Eu vou queimar em todas as pregações agora, eu não quero nem saber se tiver algum sorveteriano perto de mim naquele dia. Eu vou queimar, eu vou tacar fogo, e quem der bobeira vai queimar junto comigo, porque eu falei: Deus, se não for para queimar até a tua vinda, já me leva agora. Melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Gente, eu quero queimar pela presença de Jesus. Vamos lá, alguém glorifica Jesus aí, se você quer queimar pela presença dele, gente. Crupto significa se esconder, se ocultar, ser encoberto. Vem da metáfora ocultar aquilo que não deve tornar-se conhecido. Gente, não revele sua vida secreta com Jesus para as pessoas. Não tire foto de lá e com hashtag partiu Nárnia, pelo amor de Deus, é muito feio. Cara, esses dias me mandaram um vídeo de um cara que a gente pediu para ele se alinhar na nossa igreja, ele não quer se alinhar. A gente pediu para ele voltar com a esposa dele, ele não quer voltar. A gente pediu para ele voltar para a igreja, ele não quer voltar. E aí ele começou a fazer uns stories assim: eu amo Jesus, eu estava no meu devocional. Eu liguei para ele e falei: ou você para de fingir que é crente, porque você já foi da nossa plataforma, ou eu vou contar para todo mundo que você é o diabo vestido de ovelha. Quem revela as coisas secretas com o seu noivo é a prostituta. Ninguém precisa saber da sua vida secreta. Fica fazendo teatro para ficar conseguindo agenda. Quantos homens de Deus, gente, devia se guardar e escreve lá agenda aberta? Só se for no inferno que está aberto, porque Jesus não abriu. Quando Jesus envia, Ele sustenta. Quando Jesus envia, Ele dá poder. Quando Jesus envia, Ele dá autoridade. As pessoas vão procurar por aqueles que têm pão e vinho. João Batista era uma voz que clamava na onde? No meio do deserto. Não havia agenda, não havia estacionamento, não havia igreja, mas todos iam para o deserto ouvir um homem que queimava. Poema, deixa eu dizer, Jesus quer incendiar você a ponto das nações vir comer do teu pão, vir beber da água que você serve. Jesus está nos chamando para uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos lá, alguém, gente? Recompensa pública vem da palavra grega apodidome, significa pagar tudo que se deve.
Pagar total significa débito, salário, tributo, imposto, ou seja, coisas sagradas. Seu chefe não é louco de não te dar o salário. Você sabe por quê, né? Você não volta mais a trabalhar. Ei, quem está te prometendo que vai te recompensar, não é o seu chefe, é aquele que vê todas as coisas, aquele que é digno de todas as coisas, coisas prometidas sobre juramento, dever conjugal. Olha só de novo, a casa é do amado, e o pagamento é um dever conjugal. Sabe aquela mulher que o marido se tornou inválido, ela tem um dever conjugal, vai lá agora. Às vezes foi uma mulher que conseguia ser dona de casa, porque o sustento do marido trazia tudo para casa. Agora ela virou, sei lá, diarista, faxineira, está fazendo qualquer coisa, está trazendo lata da casa do patrão para ver se vende no reciclável. Para quê? Para ajudar a manter o marido. É esse tipo de promessa. O Senhor está dizendo aqui: o que eu prometi para vocês eu vou pagar. Meu, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma parte da música lá, Waymaker. Já escutou essa música? Sim ou não? Esse é quem tu és. Já viu? Tem um trecho da música em inglês que é Promise Keeper, o mantenedor de promessas. Escuta aqui, poema. Se Jesus falou que vai salvar alguém da sua casa, Ele é um mantenedor de promessas. Se Ele falou que vai te abrir a porta, Ele não é um pastorzinho qualquer, Ele é um mantenedor de promessas. Sabe que Ele é um miracle worker? Sabe o que é isso? Ele é o operário de milagres, o fazedor de milagres, o trabalhador de milagres. O que Ele sabe produzir é milagres, é isso que Ele sabe fazer. Esse é quem tu és, Senhor. Cadê esse Deus da igreja evangélica, meus amigos? Onde Ele está? Ele está aqui essa noite, e Ele quer encher alguém do Espírito Santo aqui essa noite. Você acha que eu quero uma casa, velho? Eu quero andar debaixo da nuvem, meu amigo. Eu quero o poder de Deus, eu quero a glória de Jesus. E depois Ele paga, e depois Ele recompensa. Ele prometeu para a gente que qualquer dia Ele vai dar um novo endereço. Que não demore muito, Jesus. Salmo 91, verso 2. Tem alguém feliz ainda? Se você habita no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente você descansa. A NVI diz no verso 2: pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sobre suas asas você encontrará refúgio, e a fidelidade dele será um escudo protetor. Sabe como isso aqui pode não se cumprir em nós? Só tem uma maneira. Isaías 59. Meus ouvidos não estão tapados, que eu não posso ouvir a sua oração. Meus braços não estão encurvados, que eu não posso salvá-los. Mas são os seus pecados que me impedem de agir em vocês. Cara, 2 caras incríveis da nossa igreja em Taubaté, eles caíram no pecado deliberado. Um cara que era um grande líder, ele cometeu adultério. Só que o problema é que ele nunca confessou. A confissão de um pecado, você reage de uma maneira. Ser pego no pecado, você reage de outra. E pegar um cara 2 anos e meio num pecado, é de outra maneira ainda. Como ele foi tratado há 10 anos atrás nisso, e há 5 anos atrás nisso, dessa vez eu falei para ele: se Deus vai te restaurar, que seja na China. Aí você já aproveita e pega o Covid de lá. Ele falou: o que, mano? Falei: vai embora daqui. Porque 1 Coríntios capítulo 5 diz: vocês mantêm no meio de vocês homens que são impostores, deveriam curar, mas estão ferindo, deveriam restaurar, mas estão destruindo. Eu não estou falando de novo convertidos. Tem alguém aqui que está andando no pecado, fica tranquilo, Deus te liberta hoje aqui. Eu estou falando de gente que era pastor, homem de Deus, mas amou mais o pecado que Jesus. Eles se enquadram em Hebreus capítulo 6, uma vez iluminados, que experimentou o dom da era que há de vir, mas caiu. É impossível que seja restaurado de novo. Gente, presta atenção. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo não for suficiente para alguém, não chama o Vande, nem o Ladentim, nem o Leandro, nem o Japa.
Porque quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo não é suficiente para alguém, a gente muito menos. A Poema não tem poder de fazer aquilo que Jesus não vai fazer. Então nós pegamos esse cara e falamos: mano, vaza, porque a vida de pecado que você quer não é a vida que Deus preparou para a gente. Agora, quem somos nós? A gente não peca? Sim, gente, a gente peca, mas a gente não vive no pecado habitual, planejando o pecado, pensando como fazer e ninguém pegar, arquitetando uma coisa que a gente vai fazer e vai zoar e ninguém vai ficar sabendo. Isso é o pior pecado, é o pecado arquitetado, é esse tipo de pecado que Deus abomina. Agora Jesus suou sangue, Ele sabe que a sua carne é fraca, não é disso que Ele está falando. Mas deixa eu te falar, nenhum pecado, ele nasce sem mãe. A mãe do pecado é a incredulidade. Adão e Eva tinham uma palavra: sim, pode tocar bateria, sim, pode tocar violão, sim, pode dar moche do púlpito, sim, pode beber água, sim, pode tocar teclado, sim, pode fazer isso, sim. De repente o Senhor falou: não, olha, eu nunca soube que tem uma porta aqui. O Senhor falou: essa porta você não pode abrir. Sim, sim, vocês podem pregar para todos eles aqui, sim, pode tudo, não pode abrir aquela porta. Quando eles pararam de crer na palavra de Deus, eles se tornaram incrédulos a respeito da palavra de Deus. Então eles escolheram outra palavra. Ninguém aqui peca antes de parar de crer. Ninguém. Mas quando você não crê mais que Jesus tem uma obra com você, então você peca. Quando você não crê mais que Jesus tem um casamento para você, então você adultera. Quando você não crê que Deus tem um emprego para você, então você rouba. Quando você não crê que Jesus vai fazer uma coisa para você, então você faz do seu jeito. E o nome disso é pecado. Ser um pastor que prega o que quer e não o que Deus mandou é pecado. Que canta a música que quer e não a que Deus pediu é pecado. Satanás foi jogado do céu, e a Bíblia diz que foi por causa do seu amplo comércio que ele foi lançado do céu. Ele vendia CD pirata, gente? Ele vendia gato net? Sabe aquele aparelhinho que você compra para roubar a net? Não tem ninguém aqui não, né? Aleluia. Amplo comércio. Você sabe o que Satanás fazia? Quando alguma frase da adoração ia subindo para o céu, assim, ele gostava, ele pegava ela para ele assim, ó: quero essa. Você imagina quando um pregador está aqui e alguém pira nele e não em Jesus? Ele está fazendo o mesmo amplo comércio de Satanás. Quando um worshiper está cantando, e ele vê a galera pirando na canção dele, e ele para até de adorar Jesus e dá uma olhadinha para ver se a galera está pirando nele. Isso é um amplo comércio, meus adoradores. Nós não deveríamos fazer assim. Então, quem escapa do pecado, gente? Quem? Quem crê. Porque os incrédulos, eles vão pecar. Quem crê diz aleluia. Quem crê diz glória a Deus. Quem crê diz glória a Deus bem alto. Versículo 5: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você viu que louco essa parte? Na esquerda só vai morrer 1000, e na direita vai morrer 10.000, e você não será atingido. Então, cuidado com ideologias políticas e viés políticos, tá? O Messias que vai salvar o Brasil não é Messias Bolsonaro, é Jesus Cristo o Messias, é Ele que vai salvar o Brasil. Cuidado, igreja. Chegou a hora de enxergar da terceira margem, não vem da esquerda nem da direita. Vai ser aqui na terra, como é no céu. A Bíblia diz que toda a terra será cheia da sua glória no milênio de Jesus. Então é muito breve, é só um pouquinho de tempo, só um pouquinho de tempo, como diz a versão mais tradicional, e o Senhor virá. Versículo 8: você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Irmãos, anota essa profecia.
Você vai ver muita gente desaparecendo do nosso meio a partir de agora, porque esse será o castigo dos ímpios. Começa pelos pastores, começa pela liderança. Se estão agindo com maldade e mentira, o julgamento do Senhor começou pela casa de Deus. Alguns de nós vai perder alguns amigos, porque você escolheu ser melhor amigo de Jesus, e alguns amigos nossos vão escolher ser amigo do mundo. Alguns de nós vai perder namoro, vai perder noivado, e infelizmente alguns de nós perdem até casamento, porque a salvação é individual, e algumas pessoas vão escolher o pecado. O amor de muitos está esfriando, meus amigos, mas não o amor de todos. Vamos lá, alguém. Nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará na sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque Ele me ama, eu resgatarei, e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Gente, do nada o Senhor passa a falar nesse salmo. Esse fim é Ele que está dizendo. Olha só, alguém que diz: Lê, eu estou orando, Deus não responde, o céu está de bronze. Gente, eu acho que eu com a Érica, nos últimos 45 dias precisamente, a gente recebeu mais palavra profética do que nos últimos 10 anos. Quando houve esse caso que eu falei para vocês de adultério, a gente sofreu tanto, porque ninguém se alegra na perda de ninguém. Gente, a gente ficou mal. E o pior, a Érica tinha tido uma revelação, entregou para o cara, e o cara não fez nada com a revelação. Aliás, ele fez exatamente a revelação, que ele ia cair. A gente ficou tão mal que eu olhei para a Érica e falei: Érica, eu sou responsável por isso, como é que teve esse pecado na igreja? A Érica, eu também. E nós chegamos em outros pastores, os caras: cara, eu também. E a verdade é que todo homem de Deus ficou temente. E o pior foi tratar os pecadores. Gente, minha mulher merece isso aí, ó. Não sabe o que ela faz para mim. Não, e vocês nunca me honraram. Gente, esqueceram o evangelho e colocaram o eu na história, abandonaram a palavra de Deus, assumiram um espírito de incredulidade. Depois veio a queda. Agora nós saímos alinhando tudo. Eu falei: Érica, vamos trabalhar nessa igreja como se 1º de janeiro Jesus fosse voltar para nos buscar. Então a gente saiu trabalhando, fazendo tudo, e de repente vem a notícia: vai embora. E olha como é que foi a notícia, gente. 10 horas da manhã, sexta-feira, antes do Fire Refine, um pastor de Boston me liga e fala: Lê, estou emitindo passagem para sua família toda, vem para os Estados Unidos passar umas férias. 3 horas da tarde, a dona do meu apartamento falou: vocês podiam entregar o imóvel? Só que a fronteira está fechada, meu amigo. Então pensa, a mesma insegurança que você tem por causa do Covid, por causa do Estado, por causa da prefeitura, o que vai acontecer amanhã? Nós também temos isso, com um plus, né? Ainda sem saber onde vamos morar. Será mesmo que Jesus vai nos levar para lá? Ou é só um período de férias, depois a gente volta e vai morar em algum lugar? Eu não sei. Mas sabe o que eu sei? O que Jesus quer para a igreja agora. Não, porque a história não tem a ver com Leandro, a história tem a ver com a noiva dele. O que Deus quer para vocês todos e para nós todos, eu sei, e é isso que importa. Alguns dias da sua vida você vai estar em último lugar, alguns homens que estão aqui, você vai ser o último cara, não vai ter para ninguém. Vai ter coisa que você não vai nem falar para sua esposa, que está correndo o risco de perder o emprego. Vai ter coisa que você, esposa, não vai nem falar para o seu marido, você vai estar clamando para que Deus continue sustentando. Vai ter coisa que o casal vai se proteger
proteger para não chegar nos filhos. Assim vem a maturidade da noiva que se esconde na sombra. Nós não dependemos de política, nós não dependemos da terra, nós não dependemos de ouro, nem de Bitcoin, nem de investimento. Nossa dependência está no Senhor, nossa habitação é nosso Senhor, o Espírito que habita em nós é o nosso Senhor, e o louco de habitar nele é que ele mesmo habita em nós. Olha que loucura, gente. Gente, Deus veio na terra, andou na terra, a Bíblia diz que ele andou, e quando Adão e Eva ouviram que ele andou, eles se esconderam. Você consegue imaginar os passos de Deus? Como que ia ser o seu coraçãozinho batendo? Eles ouviram os passos de Deus e se esconderam. Deus tentou andar com o homem não conseguiu. Sabe o que Deus fez? Enviou Jesus. Quem era Jesus? Emanuel, Deus conosco. Quando Jesus andava orando e perguntando tudo para o Pai, era o homem andando com Deus. Mas quando Cristo estava no meio da multidão ensinando os oráculos para os povos, eram os homens com Deus. Nele mesmo houve a convergência, Ele com Deus e Deus com os homens. Em Cristo Jesus somos cheios de toda a plenitude. Não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Não há sacrifício mais poderoso do que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele mesmo nos salvou, nos libertou, nos completou, ainda enviou o seu Espírito para habitar em nós, até que nos tornemos um com Ele, até que esse quartinho voluntário se torne uma cultura, até que essa cultura se torne um estilo de vida, e até que esse estilo de vida escute a trombeta, e a trombeta soará, e nós, os que estivermos vivos, nós seremos transformados, encontraremos o Senhor nos ares, e alguém que morreu em Cristo Jesus, eles ressuscitarão primeiro, estarão com Cristo nas nuvens, e ali estaremos com Ele para todos sempre, e Ele governará na terra. Não haverá choro, não haverá necessidade de endereço, não haverá tristeza, não haverá rancor, não haverá guerra, porque ninguém pode guerrear contra o leão da tribo de Judá, ninguém pode guerrear contra o cordeiro que venceu a morte, o cordeiro que esteve morto, mas agora reviveu. Quem pode contender com ele? Então olha o nosso nome agora, nós recebemos um novo nome essa noite. Êxodo 31, versículo 1. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza e habilidade plena, habilidade e plena capacidade artística. Gente, presta atenção. Deus encheu um homem em Êxodo do Espírito Santo. Sabe o que ele se tornou? Não se tornou apóstolo, não se tornou cantor, não gravou um CD, não se tornou mestre, não se tornou evangelista, não se tornou profeta, não se tornou nada disso. Ele se tornou artesão do templo. Chegou a hora de nós desfrutarmos mais do poder do Espírito Santo. Tem um cara na Poema que o Espírito Santo ensinou ele a tocar bateria. Tem um cara na Poema que ele sonhou com o idioma francês, acordou falando em francês, está no Canadá trabalhando na província francesa lá em Quebec, fluente em francês. O Espírito Santo que derramou em Bezalel um dom artístico, ele pode dar destreza para pessoas aqui essa noite, e você se tornar alguém ímpar, para a glória de Deus. E sabe o que significa Bezalel? Vem da junção de duas palavras, Betsa e El. Betsa significa lugar escuro, e El, Deus. A tradução de Bezalel é a noiva da sombra. São os crentes escondidos no Senhor. Nós recebemos palavras proféticas, gente, de mais de 30 pessoas. A Érica recebeu palavra explícita. O que ela vai fazer, onde ela vai morar, como ela vai viver. O cara profetizou a semente que eu vou entregar para um pastor. Já estava no meu coração e me disse a colheita que eu vou ter quando entregar essa semente. As pessoas estão se movendo. Os testemunhos de Pix foi coisa bizarra, gente falando que plantou uma semente e simplesmente Deus abriu uma porta. Eu estou recebendo ligação de pastores de tudo quanto é lugar, eu pago as passagens de vocês. Gente, quanta gente quer começar um ministério e fala, ninguém me ajuda.
Agora, olha a luta que eu estou passando, ninguém me ajuda a escolher para onde eu vou. Quando você ainda não está no tempo de Deus, nada acontece. Mas quando o tempo de Deus chega, até coisas para te enrolar acontece. Então você vai ter que ter precisão. A precisão não é na escassez que aparece uma só e você já topa. A precisão é na abundância. Você tem que saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Então nós só nos posicionamos. Nós sabemos tantas coisas e tantas coisas incríveis, mas por quê? Porque a gente foi no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, e a gente passou a habitar esse lugar. Eu, a Érica e a Radassa estamos dobrando o nosso joelho. Até o Samuel roda junto. Fala aleluia, Samuel. Uia. Fala Jesus, Dudu. Fala Cristo, Tito. Vai falando alguma coisa, porque Samuel, Deus tem que usar você. Já usou a jumenta de Balaão, vai ver que ele usa você. Fica olhando para a carinha dele e fala: pai. Fala: não, Samuel, você está parecendo um Henrique Cristo. Para de falar meu pai e fala alguma direção para mim, menino. Gente, eu estou topando tudo. Quando alguém fala que tem um profeta, eu chego meio perto para ver o que rola. Mas escuta só, Deus só não falou uma coisa para a gente: qual é o tempo? Presta atenção, toda revelação precisa de instrução. E depois que você sabe as instruções, então vem o tempo dos tempos. Uma revelação poderosa só se sustenta quando você sabe essas três coisas. Por isso que o salmista diz: olha, ouça, preste atenção, sai do meio do seu povo. Às vezes você tem que notar os sinais de Deus. Percebam os sinais de Deus para a sua casa, para a sua família. Perceba os sinais de Deus com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Perceba as coisas que Deus tem sussurrado para você. Essas coisas amanhã podem se tornar evidentes. Essas coisas podem se tornar poderosas. Então eu vou encerrar essa mensagem. Escuta essa última coisa, ela é muito poderosa. O processo de se tornar um santo em Cristo Jesus é um processo, não é um dia. Se você acha que aceitou Jesus e está tudo beleza, lembra do filho de Noé que entrou na arca e foi salvo, mas depois se perdeu. Salvação não é a mesma coisa de permanecer salvo. Salvação é entrar na arca. Só que nascer de novo, irmão, é um processo, não é um evento de um dia. Entende? Noé sai, ele bebe. Gente, aquilo significa que ele estava festejando. O vinho na Bíblia fala de alegria. Aquele cara não saiu fazendo nenhuma desordem, ele estava lá no lugar secreto dele lá, ó, e o filho dele foi lá e zoou. E depois esse cara se tornou maldito, e assim que eles pisaram na terra, já havia maldição novamente. Sabe o que significa? Presta atenção, antes de Jesus voltar e o milênio acontecer, até mesmo nós, os que estamos firmes, podemos cair. Até virarmos corpo glorioso, Vande, Laden, Érica, Jaque, Japa, até nós podemos errar. Então que a gente continue prostrado, habitando no esconderijo, ouvindo, vendo, prestando atenção, e vivendo como a noiva da sombra. Então escuta, tarefa de casa, leia o livro de Esther, capítulo 2, do verso 12 até o 17, para você entender essa história. Rapidinho eu vou contar aqui. Quem era Esther? O nome dela era Radassa, era uma menina de rua, foi adotada, e de repente um dia ela foi enviada. Ela nasceu de Abiail, ela teve um pai, e depois ela foi adotada por Regai, Mardoqueu, ela teve o seu segundo pai, e depois ela teve Regai, ele era seu eunuco. 3 pais apontam para o Pai, Filho e Espírito Santo, a plena paternidade de Deus. A Bíblia diz, em Esther capítulo 2, versículo 13, quando a moça do harém ia se apresentar para o rei, ela recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. Pegava um monte de mulher, e embelezava, fazia a unha, fazia o cabelo, ensinava ela sobre o reino. Presta atenção, isso
tipifica seu discipulado, o cuidado que você está recebendo, o processo que você está passando. Eram 7 mulheres cuidando dela por 12 meses, 12 governos, 7 número da perfeição. Então quando essas mulheres estavam prontas, sabe o que acontecia? Elas entravam um dia na presença do rei. Presta atenção, vocês que são do louvor, isso é muito importante para vocês. Ela entrava um dia na presença do rei, no outro dia o rei falava, eu caso com você, ou ele falava, pode sair. Quando ela saía, ela ia para a casa de Sagaz. O Sagaz, ele não era o pai dela, nem a paternidade dela, nem o cara que treinou ela para entrar. Sabe quem ele era? Chefe do harém na parte das concubinas. Quem que é uma concubina? É uma marmita, não é uma esposa. Concubina. Como era chamado o apelido desse lugar pelos hebreus? Casa das viúvas solteiras. Sasgaz, o nome dele, significa pai da riqueza e da beleza. Vocês acham que elas estavam tristes lá? Eram todas ricas, concubinas do rei, e lá nessa parte do harém, era só mulher rica e poderosa, que nunca mais ia se casar com um homem normal, e nem com o rei. Isso era o último teste, presta atenção porque todo mundo que está aqui vai passar por ele. Isso é uma palavra muito poderosa, espiritual, e não é para qualquer domingo. Jesus resolveu marcar isso para esse dia. Pede para o Espírito Santo redobrar sua atenção, para você entender esse mistério que é muito grande. Quando chegou na vez de Hadassah, Esther, versículo 15, quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada, além daquilo que Hegai, o oficial responsável pelo harém, sugeriu. Presta atenção, verso 3 diz que todas as mulheres podiam pegar a riqueza do reino e entrar na presença do rei. É isso que está escrito no 13. Então essas mulheres eram treinadas para adorar ele com intimidade, para amá-lo na intimidade. Só que quando elas iam entrar, Hegai olhava no olho delas, a porta para a sala, para o quarto do rei estava atrás dele. Ele falava assim, tudo que você quiser pegar do reino, você pode pegar. Então elas olhavam, tudo, todo o ouro, todos os utensílios, toda a fama, eu posso pegar tudo o que eu quiser para levar para o rei? Pode. E mal sabia elas, que esse era o grande teste. Quero dizer uma coisa para todo mundo que está aqui, tudo que vocês têm foi Deus que deu, então não tem nada que vocês podem oferecer para Deus, Ele não precisa de nada, Ele é dono de tudo, inclusive do ouro e da prata. O que Ele queria era que uma mulher entrasse. O que um homem espera na lua de mel? Que uma mulher entre e faça o que, gente? Tire tudo, até o vestido bonito que ela casou. Vai, minha filha, se livra disso, saia todo mal em nome de Jesus, amém. Imagina uma mulher entrar com um monte de vaso, imagina entrar com um monte de view do YouTube. Sabe quem eu sou? Eu ganhei o Grammy da música. Sabe quem eu sou? Sabe o que eu fiz para você, Jesus? Olha meu YouTube, olha o tamanho da minha igreja, Jesus. Como você acha que ia ser o coração do rei? É sério que essas coisas, tudo que eu te dei, você está querendo mostrar para mim, para eu te amar mais? Eu te amei primeiro, eu te chamei para o meu harém, eu te adotei, eu arrumei, eu fiz a adoção, eu arrumei gente para cuidar de você, eu te embelezei, eu te tratei, eu te dei dom de profecia, eu te dei espírito de revelação, eu te dei canção, eu te dei autoridade para subir num altar, eu dei dons para você. Você está querendo me oferecer aquilo que é meu, Leandro? Pode sair daqui, você é uma concubina. Eu curei em teu nome, Senhor, eu fiz. Não te conheço. Essa palavra, não te conheço, não fomos casados, nós nunca noivamos. Quem é você mesmo? Não tem o seu WhatsApp, só tem o seu serviço. Mas eu fiz coisa com você, foi só uma noite. O que você fez comigo foi prostituição. O que eu queria de você era um casamento. Marta, Marta, empregada, eu não quero você fazendo a obra de Deus, eu quero você aos pés do Deus da obra de Deus. O que eu procuro é uma esposa e não um staff. O que eu procuro é uma esposa e não um pastor.
O que eu procuro é uma esposa e não um líder. O que eu procuro é alguém que anda comigo todos os dias, não você que aparece no culto. O que eu quero é intimidade. Então todas aquelas mulheres pegavam coisas e o que elas faziam? Desapontavam o rei na hora da intimidade. Ele falava: obrigado, essa pregação foi boa, Leandro, essa banda foi boa, Leandro, essa igreja de São José dos Campos foi boa, pode ir agora, próximo. Quando chegou a vez de Radassa, sabe quem ela era? Uma menina adotada, que amava o pai. Então o primo dela adotou ela, ela passou a amar o primo, e ela aprendeu o que era paternidade. Submissão a pais, honrar a pais, submissão a homens verdadeiramente de Deus, é algo que te treina para ser submisso à própria voz do Espírito Santo. Quando você honra alguém, você honra o Deus que está nesse alguém. Quando você honra alguém rico, você honra na verdade a Mamon. Quando você honra alguém famoso, você honra na verdade ao Deus do sucesso. Mas quando você honra uma mulherzinha de Deus, um homenzinho de Deus, porque eles são ungidos de Deus, então você está ungindo o Deus dessas pessoas, que é o Deus Todo-Poderoso, que muitas vezes se esconde em pessoas simples que ninguém percebe. Escuta isso, gente. Chegou na vez de Esther. Ela fica de frente com o Hegai. Ele arruma a sobrancelhinha dela. Deixa eu ver sua unha fofa. Mostrou a unha. Que linda. Deixa eu cheirar. Chanel. Deixa eu ver sua roupinha. Que cinturinha. Está linda. Acho que o rei vai pirar em você. Filha, olha para mim. Gente, estou dizendo tudo isso porque eu fui cabeleireiro, beleza? Então quando eu arrumava alguém, tinha dia que elas apareciam de volta: você acha que esse brinco vai dar certo? Eu falava: nossa, ficava linda. A Eric falou: cara, fala mais grosso. Calma, amor, tô falando. Você fica conversando só com a mulherada, daqui a pouco você está dando um beijinho. Presta atenção. Versículo 15. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada do reino, além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, falou. Esther causava boa impressão a todos os que haviam. Ela foi levada ao rei. Sabe o nome desse rei? O rei que se fez pobre e silencioso. Nunca um rei teria um nome como esse, a menos que isso fosse um apontamento profético para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ela foi levada ao rei Xerxes, a residência real. Verso 17: o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela se tornou a rainha. Quando chegou na vez de Esther, ela olhou para ele: Esther, está tudo bem? Tudo bem. Pode pegar qualquer coisa do reino, só vou pegar o que você falar que eu tenho que pegar. Sabe o que ela aprendeu? Submissão. Sabe o que ela aprendeu? Olhar, ver, ouvir, manter a atenção, ser prostrada e submissa. A Bíblia diz que o Espírito da verdade nos guiaria para toda a verdade. Se alguém aqui foi para mentira, não foi o Espírito Santo que te levou lá. O Espírito Santo só nos leva para a verdade. Cara, isso aqui é algo que vai acontecer agora nos últimos dias. Perceba, de geração em geração aparecem pastores, eles erram, somem e vem uma nova geração de pastores. De geração em geração vem uma banda que era muito ungida, daqui a pouco eles perdem a unção. Sabe por quê? Porque aquelas mulheres pegaram a riqueza do reino e amaram mais a riqueza do reino do que o rei do reino. Parecia um grande clube gospel, a casa de Sasgás. Um monte de mulher que não tinha mais unção para se casar, virava a casa das viúvas ricas e solteiras, mas nunca mais terão intimidade com o amado. Quero colocar temor no coração de todos os líderes que estão aqui. Homens melhor do que nós lideraram a igreja de Jesus no passado. Maciel, Laden, Vande, Japa, homens melhores do que a gente. Eles não têm mais unção. Eles receberam em si mesmo um Icabode. Foi-se a glória de Deus. As próximas bandas que vão dar certo, elas estão escondidas no lugar secreto agora, porque as bandas de agora já estão se prostituindo com toda a riqueza do reino de Deus. Eu preguei essa mensagem há mais ou menos 7 anos atrás. Tinha um cara que ia explodir na nação. Ele estava lá e Deus falou com ele. Ele não se posicionou. Ele nunca explodiu na nação.
Deus nem perdeu tempo de lançar ele, mas Deus tinha falado profeticamente com ele. Mas quem ouviu isso naquele dia e se posicionaram hard foi o Morada. E que eles se mantenham em Cristo Jesus, no mesmo lugar que o Senhor os encontrou quando resolveu catapultá-los na nação. É de trás das malhadas que Deus treina os seus homens, é no lugar escuro e secreto que Ele treina os seus líderes. Portanto, eu não permito que o holofote venha clarear a minha vida mais do que a glória de Deus. Se eu preciso descer, eu desço. Se eu preciso voltar, eu volto. Se eu preciso ficar sem casa, eu fico. Mas o que eu quero somente o que os meus líderes falam que eu tenho que carregar, para que o dia que eu entrar nos aposentos reais, Ele me fala: Leandro, você é minha noiva, e você estará comigo para sempre. O Senhor está olhando para homens que estão atrás das malhadas e nos buscando. O Senhor está atrás da nossa formosura. O Senhor não quer nossos dons, não quer nossos talentos, não quer nossos superpoderes, nem nosso dinheiro, nem nossa fama. O Senhor quer o nosso coração. O Senhor está atrás da noiva escondida na sua sombra. Fecha os olhos, fica de pé. O Senhor está derramando algo fresco nessa noite sobre essa casa. Está renovando dons espirituais, renovando alianças, chamando homens e mulheres novamente para um lugar de intimidade e dependência. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eles dirão: o Senhor é meu escudo e é minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. É Ele que me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ei, está aqui o mantenedor de promessas, está aqui o fazedor de milagres, está aqui aquele que perdoa, aquele que vive e aquele que vê. Ei, poema de São José: não se prostituam com a beleza do reino, não se sinta a melhor poema que vocês são nesse exato momento. Não deixe o orgulho pegar vocês. O Senhor me mostra a gente tendo que pegar um lugar maior, porque o Senhor vai trazer pessoas para ser transformada dentro dessa casa. Eu vejo um rio de Deus saindo desse lugar, de águas vivas e se esparramando por São José dos Campos, e as pessoas procurando essas águas e subindo o rio acima e buscando onde sai essa água. Virão pessoas que não chamaram pelo nome do Senhor, virão pessoas que nunca acreditaram em paternidade, que nunca acreditaram em família espiritual, mas eles virão, porque o Senhor está fazendo de vocês, o Senhor está fazendo de vocês uma noiva santa que manifesta a sua glória e o seu poder. Ei, receba agora do Espírito de Deus força, glória e imortalidade. Ei, receba força, receba unção, receba aquilo que é mais importante, que é a presença de Jesus. Essa não é uma igreja de homens, não é uma igreja de títulos. Ei, vem com tua glória, Jesus. Batiza com o Espírito Santo.
Como é que a gente vai? Gente, eu não sei se vocês pegam a ceia, eu nem lembro essa hora. Mas se você quiser sair do seu lugar, vir pegar aqui, que nós vamos celebrar. Não perca esse clima de adoração. Sai, pega o seu e volta lá. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Vem celebrando Jesus, vem celebrando. Jesus, com tua glória. Coloca a mão no seu coração. Diz para Jesus o quanto você quer ver a glória dele, o quanto você quer ouvir a palavra que sai da Bíblia, que sai da boca do Espírito Santo. Diz para ele o quanto que você quer sair dos costumes naturais das pessoas. Diz para ele que você se prostra hoje e você passa a se tornar habitante do esconderijo do Altíssimo. Ei, não se preocupa com nada. Os dias do fim é o fim só para quem está fora da arca. Para nós é um início e é um novo começo. Para nós para nós o que está acontecendo é semelhante ao que a termodinâmica ensina, a entropia. Uma matéria ela cai, ela explode e ela não consegue voltar na sua originalidade. Quando cai um copo, isso é entropia, ele explode. É semelhante às mulheres quando estão fazendo comida, é domingão, a empregada foi embora no sábado, a casa estava linda. À medida que o almoço vai quase ficando pronto no domingo, é à medida que a cozinha vai ficando uma bagunça. Essa entropia toda, essa bagunça toda que os governos estão fazendo, que as igrejas estão fazendo, que as famílias estão fazendo, ela mostra que o dia que jamais terá fim está chegando. Todas as coisas que Deus fez estão entrando em desuso, mas a Bíblia diz que a voz dele vem e ele vai decretar: eis que faço novas todas as coisas, eis que eu faço novos todos os casamentos, todas as famílias, todas as pessoas. O mundo está indo para esse quase um cataclisma, mas nós sendo transformados de glória em glória. Nós queremos celebrar a ceia com você agora. Não permita o inimigo acusar, dizendo que você não pode ceiar. A Bíblia diz que o homem tem que examinar, pois, a si mesmo. Diante do Senhor se examina. Se você pode comer, se você pediu perdão para Jesus e abandonou e está uma vida com Ele transformada, pega esse cálice, não permita Satanás te acusar. Pegue e tome, vamos tomar. Não deixe o inimigo mentir na sua mente. Pegue o pão.
Na noite que Jesus ia ser entregue, Ele tomou em tuas mãos o pão, partiu e deu aos seus discípulos, e disse: isto é o meu corpo, que será entregue por vós, em favor de vocês, para que haja perdão dos pecados. Fazer isso em memória de mim, toda vez que vocês quiserem comemorar algo como uma noiva no secreto. Eu não preciso de Chester, farofa, peru. Coma do meu corpo e beba do meu sangue. Toda vez que vocês estiverem fazendo isso, vocês estarão anunciando a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo esse pão. Pode comer. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado em favor de vocês, para que haja perdão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Senhor, nós consagramos esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode tomar o cálice. Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Senhor, que a gente venha assim encontrar na tua presença, Senhor. Senhor, que a partir de hoje, Senhor, tudo venha sendo transformado em nossas vidas. Que nós possamos fazer o que foi ministrado de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito profunda, em ouvir, sentir, prestar atenção, nos prostrarmos e ficarmos escondidos em Ti. Senhor, sabemos que todas as coisas convergem no Senhor. Senhor, nós colocamos toda a nossa dependência em Ti. Senhor, mais do que nunca, Senhor, nós colocamos tudo dependentes de Ti. Senhor, sabemos que os dias serão maus se nós não estivermos no lugar de dependência, se nós não estivermos no lugar de convergência com o Senhor, no lugar de intimidade, nós não suportaremos. Então, Senhor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, venha sobre nós nessa noite. Espírito Santo, nos guie em toda a Tua verdade. O Senhor é a verdade. Nós te adoramos, Senhor, nesta noite, e nós queremos continuar te adorando, em nome de Jesus, amém. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Luz na escuridão, igreja, eu estou sentindo algo muito forte no meu coração antes de encerrar esse culto. Leia, sobe aqui. Quero chamar os pastores também, subam aqui. Eu queria que, como igreja, nós, como uma parte dessa família espiritual, nós pudéssemos orar e abençoar. Entenda bem esse momento. Como parte da família espiritual que nós somos aqui, a Poema de São José dos Campos, eu quero abençoar junto com vocês o envio de Deus para essa nova estação que eles vão viver. Sabe, nós não somos uma igreja pequenina de pensamento ao ponto de falar: não, nós queremos você aqui, Lê, você não pode ir. Limitar ao que Deus tem para a vida deles, porque a nossa carência é de que está todo mundo junto. Lê, Érica, como sobe aqui também o Jape e a Lu. Vocês fazem parte desde o início dessa Poema, sonharam junto com todos nós. E sabe, Lê e Érica, vocês, eu gostaria que vocês estivessem a 5 minutos da Poema de São José, talvez morando na rua aqui de trás,
Essa é minha vontade humana. Mas eu quero dizer para vocês que vocês estiverem a 5 minutos, não vai mudar quem vocês são para essa casa. Se vocês estiverem a 40 quilômetros em uma outra cidade, não vai mudar. Se vocês estiverem a, 300 quilômetros em outro estado, ou se vocês estiverem a 1.000, 2.000 em outro país, em outra nação, não vai mudar quem vocês são. Vocês são uma palavra profética, vocês são a paternidade dessa casa. E onde vocês estiverem, vocês vão continuar derramando, ensinando isso sobre as nossas vidas. E eu espero que sempre que vocês estiverem aqui pertinho, fala, eu quero ir lá na Poema de São José. Nós amamos vocês e acima de tudo cremos no que vocês carregam. Eu lembro quantas vezes eu fui buscar você no aeroporto e eu falava, cara, você não pode sair por muito tempo, porque se você sai por muito tempo, a Poema Taubaté está sentindo sua falta, acontecendo um monte de coisa, é problema nisso, naquilo, naquele outro. E eu estou tão feliz porque eu não penso mais isso, eu não sinto mais isso. Deus está virando uma chave na vida de vocês, uma nova estação está se iniciando. Nós cremos nela com muito poder. A semente que nós estamos dando hoje não é pela honra simplesmente da pregação, mas é uma semente profética sobre essa nova estação que vocês estão vivendo, é uma semente para vocês dois. E como igreja, cabe a nós, como família espiritual, abençoar esse envio de Deus. Você crê nisso? Vande, vem cá, ora aqui por eles. A gente não pode colocar as mãos, gente, negócio difícil. Gente, talvez muitos não saibam, o último Fire que a gente teve agora foi só para líderes, e Deus direcionou o Lê e a Érica a ordenarem um presbitério. Então, não sei se vocês sabem, nós temos um pastor aqui que pertence ao presbitério das Poemas. O Laden é um deles, e nós como igreja, como corpo de Cristo, nós também honramos tudo que Deus está fazendo. Essa coisa de você não ter mais esse sentimento faz parte de uma maturidade que nós recebemos do presbitério, do Lê. E esses dias eu estava falando com o Laden, não importa aonde ele vá, não importa aonde Deus vai plantá-lo, mas sempre nós estaremos debaixo dessa voz apostólica e obedecendo a Jesus em tudo. Estende suas mãos para cá. Obrigado, Jesus, pelo apóstolo Lê, pela Érica. Obrigado pelo presbitério da Poema. Eles estabeleceram isso, e não importa o lugar geográfico, porque há uma voz apostólica, há um legado que não permanece por despedida, mas permanece por aliança, permanece porque somos um por causa do sangue do teu filho Jesus, permanece porque nós obedecemos a tua voz que nos chamou para sermos um, e através do presbitério, e através da voz, Pai, do Lê e da Érica, onde quer que eles estejam, Pai, nós continuaremos obedecendo. Nós, como parte do corpo de Cristo, Pai, nós os abençoamos, renovamos a nossa aliança de estarmos, ó Deus, escondidos em Cristo Jesus, para sempre estar sensíveis e obedientes à sua voz, e que assim, Pai, eles possam continuar florescendo, frutificando as mesas que o Senhor vai acrescentar, as pessoas que o Senhor vai acrescentar, porque assim é a medida dos ruiós, os filhos maduros que vão obedecendo, que vão seguindo a nuvem, Pai, no poder do nome de Jesus. Nós declaramos a Poema de São José dos Campos o braço forte para manter, ó Deus, aquilo que o Senhor irá fazer, na autoridade do nome de Jesus. Nós cremos e nos submetemos a tudo que o Senhor está fazendo, Pai, no poder do nome de Jesus. Abençoamos os nossos pais espirituais, aonde quer que o Senhor vai plantá-los, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, vamos aplaudir a Jesus aí.